Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Solenidade da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Oitava do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, dia do Senhor, no domingo da oitava do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, na solenidade da Sagrada Família. Adoremos o Filho de Deus, obediente a Maria e José. Adoremos o Filho de Deus, obediente a Maria e a José. Oremos. Ó Deus de bondade, que nos deste essa Sagrada Família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise. Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel.
Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta solenidade da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, domingo da 8ª do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Santo Evangelho, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos vendo a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. E aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos vendo a dificuldade, porque a Sagrada Família teve de sair de Belém e ir para o Egito, em terras desconhecidas, sair em terras desconhecidas em noite de inverno. Como foi difícil para Maria e José sair com o menino Deus de Belém e ir para o Egito. Por quê? Porque Herodes, que era do mal, deixava o mal agir, queria procurar o menino Deus para matá-lo. Porque quando os santos reis magos foram visitar o menino Deus, quando os santos reis magos disseram: onde está o rei que acaba de nascer? Herodes, que era do mal, ficou furioso. Disse para os santos reis magos que queria ir adorá-lo também. Mas não era, a intenção dele era outra, porque ele era do mal. Ele ficou sabendo que tinha nascido um rei, ele achou que iria perder o seu reinado. Mas o rei que nasceu foi o Rei do Universo, que se fez humano, Cristo Senhor, o Rei da Glória. E Herodes era um rei político e deixava o mal agir. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os santos reis magos, como bem sabemos, Gaspar, Baltazar e Melquior, foram avisados também para ir em outro caminho, voltar para outros caminhos, não passar perto de Herodes. E depois que os santos reis magos partiram para os seus países, que Índia, Pérsia e Arábia, como bem sabemos, Baltazar da Arábia, Gaspar da Índia, Melquior da Pérsia. Depois que eles partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e avisou para José levantar e pegar o menino e sua mãe e fugir para o Egito e ficar lá até que o anjo o avisasse novamente. Vejamos que o anjo anunciou: porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo.
E José, obediente, como lá desde quando o anjo do Senhor anunciou para receber Maria Imaculada como esposa, José levantou de noite, pegou o menino Deus e sua mãe Maria Imaculada e partiu para o Egito. Olha a Sagrada Família. Jesus, Maria e José levantaram à noite, em noite fria, que noite de inverno, e partir para terras distantes, desconhecidas. Como é complicado sair de noite, em uma noite de inverno, e ir para terras desconhecidas. E Deus que se fez humano, e Maria e José, Maria que o gerou em seu ventre glorioso, José que foi o escolhido para ser o pai adotivo, Jesus, Maria e José partiram para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes. E depois da morte de Herodes, quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu a José novamente e avisou que poderia voltar. Poderia levantar e pegar o menino e voltar para a terra de Israel. Vejamos, 2 vezes estamos vendo no Santo Evangelho o anjo do Senhor anunciando a José. Primeiro anunciando para ir para o Egito, depois para voltar para Israel. E José fez conforme o anjo do Senhor lhes havia mandado. Levantou, pegou o menino Deus e entrou na terra de Israel. Mas chegando na terra de Israel, Arquelau estava reinando na Judéia. E Arquelau era da política de Herodes. Arquelau havia substituído Herodes. Por isso José teve medo de ir para lá. Mas por isso, depois de receber o aviso em sonho, José retirou-se para a Galileia, a Sagrada Família da Galileia, Jesus, Maria e José, mas logo foi morar na cidade de Nazaré. Na cidade de Nazaré, a Sagrada Família foi morar. E assim conclui o Santo Evangelho. Ele será chamado Nazareno, que Maria e José foi morar em Nazaré. E por isso, como encontramos escrito o Nazareno, que Maria e José e Jesus foram morar em Nazaré, depois que voltou para o Egito. Que todas as famílias sejam como Maria, José e Jesus. Que todos os filhos sejam obedientes a seus pais, como está na primeira leitura dos Sapienciais, do livro do Eclesiástico. Deus honra o pai nos filhos. Deus honra o pai nos filhos, como está nos mandamentos da lei de Deus. Honrar pai e mãe. E assim, nos Sapienciais, no Eclesiástico, na primeira leitura, encontramos: quem honra seu pai, alcança o perdão dos pecados. Por isso, todos os filhos têm que honrar seu pai e sua mãe. Honrar pai e mãe. E na segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, bem sabemos que todos nós somos amados por Deus, somos os filhos santos e eleitos. Por isso, a santidade começa-se em casa, na família. Viver o diálogo, o amor e a caridade, e a misericórdia, e a humildade, a paciência. E o perdão começa em casa. O perdão, o amor e a caridade. Que todos os seres humanos, todos os filhos e filhas,
sejam humildes, tenham paciência, vivam em paz e estejam perdoando uns aos outros, e que todas as famílias sejam como Jesus, Maria e José. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, todas as famílias, que todas as famílias sejam famílias sagradas como vós, José e Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nós tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Que todos os filhos sejam como Jesus, todas as mães como Maria Imaculada, todos os pais como José. Que todas as famílias sejam famílias sagradas, que todos os seres humanos se santifiquem e estejam se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor, na proteção da Santíssima Virgem Maria. Feliz domingo, bom e delicioso almoço, e que tudo seja renovado em Cristo Senhor.
Nathan.